Olá, seja bem-vindo ao curso ISO 10015. Eu sou o professor Márcio e vou guiá-los pelas diretrizes para treinamento. Vamos lá? Curso NBR ISO 10015, diretrizes. Bem, ao desenvolver este curso, busquei ajudá-lo a implementar programas de treinamento de acordo com a norma ISO 10015 e desenvolver programas de treinamento que sejam um investimento e não uma despesa. Veja só o que veremos nesse módulo. O que é a ISO 10015, quando deve ser aplicada a norma, funções e objetivos da norma, quem pode utilizar a ISO 10015, a ISO 10015 e a melhoria contínua, a ISO 10015 e o desenvolvimento de competência. Vamos começar. Você sabe o que é a norma ISO 10015? A norma ISO 10015 ela é uma iniciativa internacional para o estabelecimento de diretrizes e a estruturação dos processos de educação e treinamento a nível internacional. Essa norma fornece as diretrizes que vão orientar as organizações e o seu pessoal quando apontam questões relacionadas a treinamento, de acordo com a NBR ISO 10015. E você sabe quando aplicar a ISO 10015? Bem, a norma pode ser aplicada sempre que for necessária uma orientação para interpretar referências à educação e treinamento nas normas da família NBR ISO 9000. E é interessante que muitas pessoas dizem que a ISO 10015 ela veio para completar. Na verdade, a gente pode até entender como uma complementação. Haja visto que a família ISO 9000 elas informam sobre a importância do treinamento, porém não demonstram, não apresentam as diretrizes para treinamento. Aí a ISO 10015, dentro dessa família da ISO 9000, veio para colaborar com um treinamento mais eficiente e mais eficaz. Quais são as funções e os objetivos da ISO 10015? A ISO 10015 ela tem função de fornecer as diretrizes que possam auxiliar uma organização a, primeiro, identificar e analisar as necessidades de treinamento. 2. Projetar e planejar o treinamento. 3. Executar o treinamento. Em quarto lugar, avaliar os resultados do treinamento. E quinto, que vai acompanhar todo o processo, monitorar e melhorar o processo de treinamento. Então, a função básica da ISO 9015 seria identificar e analisar a necessidade de treinamento, projetar e planejar treinamento, executar o treinamento e avaliar sempre os resultados desse treinamento se estão de acordo e melhorar sempre o processo através da monitoria também. A ISO 10015 ela tem o objetivo, sim, de ajudar as organizações a tornarem seus treinamentos um investimento mais eficiente e mais eficaz. Para isso, ela abrange o desenvolvimento, a implementação, manutenção e melhoria contínua das estratégias e dos métodos de treinamento que possam afetar a qualidade dos produtos que a sua organização fornece. A norma ela vai enfatizar a contribuição do treinamento sempre para a melhoria. Quem pode utilizar a ISO 10015? A ISO 10015 pode ser aplicada a qualquer tipo de organização. Seu objetivo não é ser usada em certificações, contratos ou regulamentos. Não acrescenta, fica qualquer requisito da série NBR ISO 9000. Destina a ser utilizada por empresas prestadoras de serviço de treinamento. Vamos ver cada um em particular. Primeiro, se a sua empresa é do ramo industrial, serviços ou comércio, pode ser aplicada a qualquer tipo de organização a norma ISO 10015. Agora, atenção, a norma não foi criada, não tem como objetivo ser usada em certificações,
contratos ou regulamentos. Então, se você encontrar alguém falando, opa, eu vou certificar minha empresa, eu vou pagar para certificar, enfim, esse não é o propósito dela. O propósito dela é orientar para que os treinamentos sejam eficientes e eficazes. E outro ponto, a norma ela não veio para alterar ou modificar a NBR ISO 9000. Como eu falei, ela faz parte dessa família e ela veio como se fosse uma complementação. Veio dizer aquilo que não foi dito acerca do treinamento na família ISO 9000. E atenção, empresas que prestam serviços de treinamento, essa norma não foi destinada para esse tipo de organização. A referência para a empresa fornecedora de treinamento deve ser a ISO 9004, que fala sobre a gestão da qualidade e elementos de um sistema da qualidade. Porém, grifo meu, acredito que todas as organizações que fornecem treinamentos e capacitação têm que conhecer a norma, até porque os treinamentos que vocês realizam têm que corresponder com as necessidades da organização que lhe contratou. Então é importante que a sua empresa, que você, consultor independente também, tenha conhecimento da norma ISO 10015, haja visto que fala-se sobre o seu ramo de atividade, que é treinamento e desenvolvimento. A ISO 10015 e a melhoria contínua. Há uma relação entre a ISO 10015 e a melhoria contínua. Uma relação bem próxima entre a ISO 10015 e os programas de qualidade. Uma relação entre a ISO 10015 e a família NBR ISO 9000. Veja o que a norma diz. Os princípios da gestão de qualidade que fundamentam as normas da família NBR ISO 9000, abra-se parêntese, na qual a ISO 10015 faz parte, enfatizam a importância da gerência de recursos humanos e a necessidade de treinamento adequado. Veja bem, a família NBR ISO 9000, ela mostra a importância e traz como ênfase a importância de uma gerência de recursos humanos eficiente. Ele seja programado de modo que possa atender os requisitos do cliente, enfim, que o treinamento ele venha colaborar para o desenvolvimento de competências, que o treinamento ele venha colaborar para a qualidade, para a gestão da qualidade. Então o treinamento é fundamental e principalmente a gerência de recursos humanos que vai coordenar todo esse processo. Então a família NBR ISO 9000, na qual a ISO 10015 faz parte, ela enfatiza muito bem a importância desse treinamento. O treinamento tem que ser adequado, porque acreditamos que o treinamento, ele vai, quando ele é bem programado, organizado e de acordo com as necessidades de melhoria contínua, ele vai suprir as lacunas de competências que existam em uma organização. E uma coisa importante que a família NBR ISO 9000 reconhece é que os clientes eles respeitam e valorizam cada vez mais o comprometimento de organizações com seus recursos humanos. Ou seja, os clientes eles valorizam e respeitam as empresas que entendem que o seu capital humano é fundamental para o seu sucesso. Porque uma empresa que investe no seu capital humano, que treina o seu colaborador, que mantém o seu colaborador mais motivado, que mantém um clima organizacional melhor, a tendência é que esse colaborador ele vai prestar um serviço de maior excelência, ou seja, o produto final será de maior qualidade. Existe um certo autor que ele comenta uma história bem engraçada. Ele diz o seguinte: olha, pega um cliente seu e dê para ele um passeio numa cidade histórica como Londres, né? Supondo assim, como Londres, e coloca ele numa carruagem, dê para ele caviar, champanhe, vinho, deixa ele muito bem aconchegado nessa carroça. Agora faz o contrário. Ao invés dos cavalos estarem na frente, coloca os cavalos atrás. E veja como esse cliente vai ficar insatisfeito.
E aí, esse autor ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, coloque o seu cavalo em primeiro lugar e eles darão o máximo de si pelo seu cliente. Ou seja, apenas parafraseando, coloque o seu funcionário, o seu colaborador em primeiro lugar e ele vai dar o máximo de si pelo seu cliente. E o investimento em treinamento está mais que provado. Ele ajuda até a reter colaboradores. Ele mantém colaboradores mais satisfeitos também. E quando esse treinamento ele está adequado para atender a necessidade da organização, e mais que isso também, quando o treinamento ele é visto também como um benefício para o colaborador, para a vida do colaborador, isso produz satisfação. Mais satisfeito, mais motivado, mais fiel. Ainda falando sobre a ISO 10015 e a melhoria contínua, veja só, a norma recomenda que as pessoas sejam treinadas de modo a atender ao compromisso da organização em fornecer produtos de acordo com a qualidade requerida pelo mercado. A norma diz: os objetivos para a melhoria contínua de uma organização podem ser influenciados por uma série de fatores externos e internos, incluindo mudanças no mercado, tecnologia, inovações e requisito do cliente. Estas mudanças vão exigir que as organizações analisem as suas necessidades relacionadas à competência. Falando como consultor em planejamento estratégico, quando a gente vai fazer uma análise interna de uma organização, primeiro a gente começa fazendo uma análise interna, né? E depois a gente faz uma análise externa, uma análise ambiental interna, uma análise ambiental externa. Então a gente primeiro olha para dentro da organização e tentamos entender e encontrar, identificar os pontos fracos, fortes e até neutros de uma organização. E ao mesmo tempo, ou em paralelo, ou em sequência, nós olhamos para fora, olhamos para o mercado, olhamos para o macroambiente, para o ambiente maior, e enxergamos o quê? As variáveis que podem afetar a nossa organização, como a variável política, a variável econômica, a variável social, a variável ambiental, entre outras. E quando a gente faz uma análise SWOT de uma organização, nós buscamos minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades, melhorando os pontos fortes e transformando ponto fraco em forte. Mas o engraçado é que tem muitas organizações, quando vão traçar um programa, um projeto de treinamento, olham só para uma necessidade pontual, olham só para o problema interno e esquecem que o treinamento é algo estratégico, que o RH é estratégico. A ideia do treinamento é que ele venha suprir lacunas de competências não só individuais, mas também organizacionais. O treinamento, quando ele é visto como um recurso estratégico, ele ajuda no posicionamento de uma organização. Por exemplo, se identificamos a entrada de um novo concorrente, e esse concorrente eu consegui identificar que o atendimento dele é bem diferenciado, ele tem vários canais de comunicação com o cliente, ele tem uma forma de tratar das reclamações desse cliente de maneira pontual, enfim. E nós não estamos adequados a isso, o que nós vamos fazer? Já identificamos ali uma ameaça. Internamente identificamos nossos pontos fracos. E identificamos que o que nós temos como ponto forte é o produto, que esse concorrente não tem igual. Porém, o que ele agrega ao produto dele, às vezes até supera o nosso. Então, baseado numa análise bem simplória do nosso concorrente, nós conseguimos melhorar a performance interna da nossa organização. Vamos treinar o nosso pessoal de atendimento, vamos criar uma equipe de suporte ao cliente para as dúvidas, para as reclamações, vamos tratar das reclamações do nosso cliente de maneira pontual, vamos treinar a nossa equipe para isso. Outro sim, suponha que uma organização fabricasse aí televisores
daquele formato mais antigo, né? Hoje temos aí as TVs Full HD, as TV de plasma já foi muito tempo, né? Hoje nós temos as grandes TVs aí 3D, enfim, aquela organização que produzia ali aquela TV bem tradicional. Quando a organização X, quando essa organização percebe a entrada de uma nova tecnologia, de um novo concorrente, ela tem que olhar para dentro de si, mas com o olhar de fora. Olhar para dentro da sua organização e enxergar como ela está diante dessa nova ameaça. Ou ela vai se adequar a essa mudança de mercado ou ela vai ficar para trás. Então o treinamento, o olhar do mercado, ele nos ajuda a melhorar o nosso posicionamento. O treinamento ele vem para suprir as lacunas de competência. Esse é um dos grandes objetivos da Nova. Fazer com que o nosso treinamento ele não seja um desperdício, um custo, mas seja uma ferramenta estratégica para desenvolver competência e para que a organização ela possa obter maior competitividade. Para que o nosso produto final seja um produto que atenda os requisitos desse mercado. A organização, para tanto, ela deve fazer o levantamento de todas as necessidades de melhoria e não somente as relacionadas a treinamento, aquilo que eu falei anteriormente. Não adianta apenas pensar no treinamento como uma questão pontual. O treinamento é um recurso estratégico, falando aí de um RH mais estratégico. O treinamento, ele é algo que pode nos ajudar a alavancar os nossos negócios, o nosso posicionamento competitivo. Então a organização ela tem que fazer um levantamento, entender quais são todas as suas necessidades de melhoria e aí ela vai encontrar nesse meio caminho também as necessidades relacionadas à competência. E o organograma é muito interessante, muito inteligente. Primeiro começa com o levantamento de todas as necessidades de melhoria de uma organização, que sempre vão acontecer. Melhoria contínua. Analise as necessidades da organização. Dessas necessidades da organização, você vai encontrar tanto necessidades relacionadas à competência, quanto outro tipo de necessidade. Quando eu penso em necessidade relacionada à competência, posso dizer o seguinte: eu tenho um funcionário que está no lugar errado, no momento errado. Eu tenho um funcionário que ele dirige empilhadeira, mas ele não conhece o equipamento de proteção individual. Ele até não usa. Então é uma necessidade relacionada à competência, causando aí transtornos, causando até prejuízo para a organização. O colaborador, ele está no processo produtivo ali, ele não tem agilidade no processo produtivo, porque ele não foi treinado, ele não tem habilidade para embalar aquele produto. Ou, vamos no campo do call center, o operador de call center, ele ao atender a ligação do cliente, ele perde muito tempo após a ligação, porque ele não tem a atender e a registrar as ocorrências, as solicitações do cliente ao mesmo tempo. Ele tem que dar uma pausa para poder anotar. E isso é tempo. Então, isso são questões relacionadas à competência que afetam a produtividade do produto final ou do serviço. Também existem outros tipos de necessidade de uma organização que não estão à competência. Por exemplo, o colaborador ele é até eficiente, ele é treinado, porém ele não produz muito. Por quê? Porque falta para ele ferramentas, falta para ele equipamentos, a máquina é muito lenta, o computador dele é desatualizado, o sistema dele é desatualizado, demora muito, o sistema está lento, falta capital, falta mais recursos humanos. Eu tenho a meta de 10 milhões de vendas durante esse período de 3 meses, só que a minha equipe de vendas é apenas de 10 pessoas. Ou a minha capacidade de produção é aquém da meta que foi programada. Eu tenho que produzir 1000 copos por hora, mas a minha máquina só consegue produzir 500 copos por hora. Então são outras necessidades que não estão relacionadas à competência, não estão relacionadas ao fator humano, estão relacionadas a outro tipo de necessidade. Então o que é importante? Que você descubra
quais são todas as necessidades de melhoria de uma organização, e analise essas necessidades acerca de aquelas que estão relacionadas à competência e aquelas que não estão relacionadas à competência. Agora, o teu foco é o quê? Competência. Necessidade relacionada à competência. Mas, ao mesmo tempo, você tem a visão global da organização. Você sabe o que está acontecendo na sua organização. Você reconhecer as mudanças que estão afetando a sua organização. E já sabe como pode ajudar a resolver essa questão. Aí, baseado na necessidade relacionada à competência, você vai se perguntar: bom, essas necessidades relacionadas à competência são necessidade de treinamento? Ou não são necessidade de treinamento? Por exemplo, às vezes falta colaborador. Não é treinamento, é recrutamento e seleção. Em outro sentido, o colaborador ele não consegue executar a tarefa bem. Por quê? Porque ele não conhece as normas e as diretrizes para utilizar aquele equipamento. Ele não foi treinado para isso. Aí é a necessidade relacionada a treinamento. Então você consegue, no momento que você conseguiu entender as necessidades da organização e separar entre aquelas ligadas à competência e aquelas que não estão ligadas à competência, agora você sabe que existem necessidades que podem ser solucionadas com treinamento e aquelas que não podem ser solucionadas com treinamento. Pode ser recrutamento e seleção, pode ser mudança de cargos, pode ser demissão, pode ser contratação, pode ser rotatividade do indivíduo no setor de trabalho, enfim. Conhecidas as necessidades de melhoria, deve-se analisá-las e separar essas necessidades relacionadas à competência das outras necessidades organizacionais. Ok?